do Moodle. É só você entrar onde nós temos, né, o link de aula 1, aula 2, você já consegue ter acesso a essas aulas, tá bom? Então é só entrar no link. Deixa eu colocar aqui para vocês a tela cheia. Ok. Ok. Vamos lá. Vocês estão conseguindo enxergar o slide? Todo mundo está ouvindo o professor? Está conseguindo enxergar? Sim. Tá dando, né? Ok. Tá joia. Então, vamos começar então, pessoal. Então, a gente fecha hoje o nosso primeiro módulo. Olha como é que as coisas passam rápido, né? Então, a gente fecha hoje o nosso primeiro módulo, que é o módulo de saúde coletiva, educação nutricional e saúde coletiva. Então, ó, a gente já falou sobre os fundamentos, né, da educação nutricional. Foi a nossa primeira aula. Como eu já falei, ela está disponível para vocês no Moodle. É só vocês irem lá, Fundamentos da Educação Alimentar e Nutricional. Depois nós falamos na aula passada, na semana passada, sobre as doenças carenciais. Também já está disponível lá para vocês. E hoje a gente está gravando a nossa terceira aula. E aí a gente fecha esse módulo de saúde coletiva. A gente vai falar então das antigas doenças crônicas não transmissíveis, né? E a nova nomenclatura de doenças e agravos não transmissíveis, chamadas de DANTs, tá certo? Então, esse é o assunto da nossa conversa de hoje, esse é o assunto da nossa aula de hoje, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver o que é isso, como o educador nutricional está inserido nesse processo, quais são os impactos dessas doenças dentro, né, do SUS, dentro da saúde coletiva no nosso país, e também falar um pouquinho sobre cada um desses agravos, ou pelo menos falar dos mais importantes, né? Vamos falar dos mais importantes aqui no Brasil. E, como eu já falei, o papel do profissional nutricionista, né, do educador nutricional nesse processo. Vamos lá. Então, quando a gente fala, então, de doenças e agravos não transmissíveis, o que a gente está falando, basicamente, é de fatores de risco, né? Então, a gente está falando de hábito de vida e de fatores de risco, né? Por que falando de hábito de vida? Porque, basicamente, todas as doenças crônicas e agravos não transmissíveis estão relacionados, né, ou com um fator genético, que gera risco, ou estão relacionadas com um fator, com um hábito de vida que gera risco, né? Então, a gente pode dividir os indivíduos em dois grandes eixos, né? Nós vamos ter indivíduos que têm fatores genéticos que vão aumentar o risco desse indivíduo em apresentar algum desses agravos ou alguma dessas enfermidades. Nós temos indivíduos que, pelo seu hábito de vida, né, pela sua, vamos dizer assim, pelo seu estilo de vida, ele está mais propenso a apresentar essas enfermidades e esses agravos, né? E aí a gente pode, então, ter intersecção desses dois pontos. São pessoas que têm genética para isso, né? Tem fator de risco genético para isso, e tem pessoas... E, além disso, essa pessoa vai apresentar também um hábito de vida bastante favorável para o aparecimento dessas enfermidades e desses agravos, tá certo? Então, se a gente conseguir perceber que nesses dois eixos, alguns são modificáveis e outros não, a gente consegue perceber que grande parte das doenças e dos agravos podem ser, de alguma forma, preveníveis ou controlados, tá certo? A ideia do tratamento e da cura, quer dizer, o tratamento existe, mas não existe a cura do processo, tá? Então, uma vez instalado, né, as doenças e os agravos transmissíveis, o que a gente pode fazer é um tratamento e um monitoramento do processo. A cura
nesses casos não vão existir. Então, o que a gente tem que fazer realmente é um tratamento, um monitoramento que vai acontecer de forma perene na vida desse indivíduo, né? Portanto, durante toda a vida e todas as etapas, né, e ciclos que esse indivíduo vai passar na sua vida, tá certo? Então, alguns são modificáveis, estão relacionados com o estilo de vida. A gente vai falar alguns, e é notório. E outros não. Outros estão relacionados realmente com a parte genética. O que não quer dizer que esse indivíduo obrigatoriamente vai ter as sintomatologias, né, ou o aparecimento dos sintomas desses agravos e dessas enfermidades. Não, porque dependendo da forma como esse indivíduo promove a sua vida e direciona a sua vida, você consegue, então, prevenir, né, que mesmo esse indivíduo estando mais apto e suscetível a apresentar essa sintomatologia, ele não venha apresentar, tá certo? Mesmo quando o fator não é modificável, quando é um fator genético, tá? Mas expressar essa sintomatologia vai depender do estilo de vida desse indivíduo. Então, tanto os fatores modificáveis quanto não modificáveis, o que a gente pode fazer é prevenir que eles se expressem, tá certo? Ou tratar e prevenir que eles voltem a se expressar, tá? Então, isso é bastante possível e isso acontece, obviamente, né? Então, aquele indivíduo que tem uma genética de maior predisposição ao aparecimento de diabetes, ao aparecimento de sobrepeso e obesidade, esse indivíduo ele pode, durante a sua vida, apresentar ou não essa sintomatologia, expressar ou não esse fator não modificável, vamos dizer assim. Porque apesar da palavra falar, expressar a não modificação ou não possível a transformação, é possível que a gente previna que ele se expresse, tá? Ou mesmo que ele venha se expressar, é possível que com o tratamento a gente possa fazer, então, a regressão dessa sintomatologia e desses agravos, gerando, então, um monitoramento desse indivíduo para que ele não expresse novamente essa sintomatologia, esses agravos, né? Essas enfermidades. Então, é possível, sim, ter uma vida saudável, mesmo quando o indivíduo apresenta condições e fatores de risco não modificáveis, tá? Desde que esse indivíduo possa ter um hábito de vida, está relacionado não só com a alimentação, mas de forma mais ampla, né? De forma mais holística possível, porque hoje a gente já fala qualidade de vida com outro olhar, né? Então, quando começou a ideia da qualidade de vida, o conceito qualidade de vida, que é dos anos 80, ele estava limitado à alimentação e atividade física, né? Então, qualidade de vida era um indivíduo que apresentava condições e trabalhava muito bem os seus hábitos de vida, né? Tanto em relação à saúde alimentar quanto à saúde física, né? Hoje a gente já tem uma visão muito mais ampla do que a qualidade de vida, né? Qualidade de vida é também, né, a alimentação, a parte de atividade física, mas também está relacionado com a condição socioeconômica desse indivíduo. Não adianta ele se alimentar bem, não adianta ele fazer exercício se ele não tiver um emprego. Não adianta ele se alimentar bem, fazer exercício, se ele não tiver vivendo sob uma condição, né, mínima de sobrevivência, em termos de segurança, né? E hoje a gente até alastra mais ainda esse processo e aumenta mais ainda essa possibilidade. Quando a gente fala de qualidade de vida, está relacionado a fatores físicos, socioeconômicos e psíquicos, né? Então, é também interessante que essa pessoa tenha uma vida afetiva adequada para que a gente possa dizer, então, qualidade de vida. Então, hoje, o termo qualidade de vida ele é muito amplo e ele passa, né, da questão nutricional e da questão médica, chegando até a questão econômica, socioeconômica, né? Então, todos esses fatores associados e todos esses fatores somados vão gerar uma maior ou menor qualidade de vida.
dentro daquilo que a gente pode mudar e modificar, né, em termos do profissional nutricionista, a gente vai falar basicamente daquele princípio inicial, né, daquele conceito mais básico inicial, que seriam a qualidade de vida no sentido da alimentação, da prática de esportes, né, de uma vida mais saudável no sentido fisiológico, né? É aquilo que a gente pode, então, enquanto educador nutricional, modificar e ajudar a esse indivíduo. As outras questões aí são outros profissionais tão importantes quanto, mas que também, de alguma forma, vão gerar aquilo que a gente chama de qualidade de vida, tá certo? Então, esse conceito da década de 80, ele se modifica com o passar do tempo e hoje ele é bastante amplo. Só lembrar isso para vocês. Então, quando a gente fala de qualidade de vida nesse sentido, a gente está falando basicamente de uma série de fatores que vão influenciar esse indivíduo de forma positiva ou de forma negativa e que vão tornar, então, a vida desse indivíduo mais prazerosa ou menos prazerosa, né? E dentre esses fatores, a questão física e alimentar são fundamentais e elas podem sim ser modificadas. No caso das doenças e agravos não transmissíveis, elas fazem parte, então, de fatores muito importantes para diminuir o risco do aparecimento dessas enfermidades e desses agravos, né? Então, apesar da pessoa apresentar uma tendência, vamos dizer assim, uma maior suscetibilidade genética para que isso venha a acontecer, isso não quer dizer que tem que se expressar. Esse indivíduo pode, através de fatores de mudanças de hábito, gerar, então, uma melhor qualidade de vida, no sentido fisiológico do conceito, e aí conquistar, então, uma capacidade de monitorar e prevenir o aparecimento dessas enfermidades, né, dessas doenças e desses agravos, certo? Então, você tem fatores modificáveis e não modificáveis, mas que o que importa mesmo, na verdade, é se será expresso ou não esses fatores. E aí, isso está relacionado com a qualidade de vida ou com os hábitos de vida desse indivíduo. Bem, nós tivemos, então, alguns pesquisadores, principalmente na década de 90, que estudaram bastante, né, as doenças crônicas não transmissíveis, já que naquela época a terminologia era essa. E, basicamente, Lauren foi o pesquisador que mais trabalhou em cima disso e que talvez tenha desenvolvido a melhor explicação para o aparecimento desses fatores. E aí a gente começar a ver o que a gente chama hoje de transição epidemiológica, onde você tem, a gente vai mostrar na nossa aula, mas você tem aí uma mudança na característica de morbidade e mortalidade mundial, né? Doenças que antes eram muito prevalentes, diminuíram bastante, hoje tem pouca incidência, e doenças antes pouco prevalentes, hoje fazem parte da maior incidência de morbidade e mortalidade no mundo, tá certo? E aí ele explica um pouco por que houve essa transição, por que houve essa mudança, né, dentro desse processo. Todo mundo está ouvindo bem o professor? Tudo tranquilo? Beleza, né? Acho que ninguém falou nada, porque talvez esteja tranquilo. Então, vamos lá. Primeiro fator, as mudanças associadas à estrutura etária da população. Hoje, nós temos uma expectativa de vida muito maior do que tínhamos antes, né? Isso, a gente diz antes, a gente pode falar, então, das décadas e séculos anteriores a 1950, né? A década do século XX, metade do século XX para trás, né, nós tínhamos uma estabilidade de doenças infecto-contagiosas. E essas doenças, elas levavam a alto índice de morbidade e mortalidade. Com o passar do tempo, e isso a gente está falando de uma mudança relativamente recente, de 70 anos para cá, nós tivemos, então, uma melhoria significativa dos instrumentos médicos, né, de tratamento médico, portanto, de medicamentos, tratamentos, e até a parte de exames, né, para diagnóstico. Então, hoje, você consegue diagnosticar muito mais facilmente e muito mais rápido um indivíduo, né,
em todos os setores das áreas médicas, você consegue, após o diagnóstico, promover um tratamento muito mais eficiente e eficaz, devido às novas drogas, né, e aos novos tratamentos. Então, você consegue, então, prolongar muito mais a vida desse indivíduo do que nós tínhamos antes. Então, a evolução, né, da medicina tornou e torna possível hoje um envelhecimento da nossa população, né, um aumento da expectativa de vida da nossa população. E, ao mesmo tempo, nesse mesmo período, nós tivemos uma diminuição, né, da taxa de fecundidade da nossa população. Então, hoje nascem menos pessoas do que, em termos per capita ou por casal, do que nós tínhamos anteriormente, a metade do século passado, né? Então, esses fatores são fatores primordiais para que a gente possa ter, então, uma mudança, né, do perfil da população mundial. Então, hoje, nós temos um aumento da expectativa de vida, uma transformação do que a gente chama da pirâmide etária. Então, nós tínhamos uma pirâmide tradicional, onde o ápice dela ficava na parte de cima e a base na parte de baixo. Hoje nós já temos um outro prisma, né, uma outra identificação da base etária, onde nós temos a base da pirâmide, que são os nascimentos diminuídos, a concentração de adultos e jovens bastante alargada, né? E nós temos também um aumento da concentração de indivíduos na terceira idade ou indivíduos numa fase chamada de fase da etapa, né, da terceira etapa, os idosos. Então, esse gráfico etário, ele mudou muito rapidamente. Nós tínhamos uma concentração muito pequena de idosos, né, uma concentração intermediária de jovens e adultos, e nós tínhamos uma base extremamente grande de crianças e nascimentos. Isso fazia com que nós tivéssemos uma outra perspectiva em termos de saúde e de doenças também, né? Enfermidades e agravos. Hoje, com essa mudança, uma tendência que talvez em 2060, 2080, a gente tenha uma concentração de idosos e adultos e jovens iguais, uma diminuição nessa base em relação ao número de crianças, o que acontece é que você tem, então, uma transformação, né, epidemiológica dessa população mundial, gerando aí uma modificação, uma transição nesse processo. Então, essa transição demográfica de aumento da expectativa de vida, mais pessoas chegando à etapa, né, serem idosos, uma diminuição no número de nascimentos. Isso faz com que a gente tenha, então, quase que um cilindro, né? A gente acaba tendo aí um gráfico etário bastante homogêneo. E isso, obviamente, transforma toda a parte de epidemiologia no mundo como um todo. Então, hoje você já tem doenças que não eram antes tão importantes, já aparecem, porque são doenças onde a população, que são mais frequentes em populações de maior faixa etária, você já vai ter uma diminuição das doenças parasitárias, infecto-contagiosas, que estão mais relacionadas com a base dessa pirâmide. Então, essa transição epidemiológica propiciou uma mudança bastante significativa em pouco tempo do nosso perfil epidemiológico, como eu já falei, né? Então, você acaba tendo aí uma concentração maior de doenças e agravos não transmissíveis de caráter crônico relacionados com o aumento da faixa etária da nossa população. Também nós tivemos uma mudança no grau e no estilo de vida da nossa população. E como eu falei, nós tivemos mais acesso às tecnologias na área de medicina, nós temos mais acesso a tratamentos, a medicamentos, né? Esses tratamentos se popularizaram,
pela quantidade, né, você acaba tendo um volume maior e ele diminui de preço e fica mais acessível à população. Nós temos hoje também... Verdade, professor, minha avó teve 11 filhos, minha mãe teve 2, e eu queria ter 3, mas fiquei com 2, tá vendo? Então, a gente consegue perceber isso claramente na nossa família, né? Nas nossas famílias, salvo algumas exceções, a gente acaba percebendo que os avós tiveram uma quantidade de filhos, por uma, né, razão. Isso a gente está falando de um corte, né, temporal aí de em torno de 70 anos, não mais do que 100 anos, né? A gente pode utilizar em torno de 100 anos, uma mudança muito significativa na nossa própria composição familiar, né? Então, é muito comum que seu pai tenha muitos tios, muitos primos, e que você tenha já poucos tios e poucos primos, e que seu filho tenha menos ainda, né? Então, essa pirâmide etária na nossa família, ela também acabou se transformando, né, não mais numa pirâmide, mas em outras formas, né, que direcionam um pouco do que está acontecendo no mundo como um todo. É óbvio que em alguns países, principalmente países subdesenvolvidos, a gente ainda consegue perceber essa pirâmide. Nos países mais desenvolvidos, a gente tem pirâmides invertidas, né? Você tem ali uma população idosa muito extensa, jovens e adultos em menor quantidade, e crianças, né, em menor ainda. Então, você tem o que a gente chama de pirâmide invertida. Mas, se a gente pega e faz uma visão mundial, a gente acaba tendo algo muito parecido com quase que um cilindro, né, onde você tem uma quantidade média de indivíduos nascendo, próximo uma quantidade de adultos, e idosos a gente acaba chegando ali a ter um aumento. E isso é uma tendência de percepção e de crescimento, né, dessa fase mais posterior, de crescimento de uma fase posterior da nossa vida, né, da fase idosa, né, do crescimento, né, dessa base de idosos na população mundial. Isso é uma tendência, né? As pessoas estão vivendo mais, estão se tratando mais, estão se medicalizando mais, estão sendo diagnosticadas as doenças mais facilmente, mais rapidamente, e isso faz com que a pessoa viva mais. A gente não está falando de qualidade de vida, a gente está falando de aumento de tempo, tá? Qualidade de vida, a gente já falou em slides anteriores, um pouco hoje, né, representa um pouco mais do que viver mais. Ela está inserida em outros processos que a gente ainda não conseguiu resolver. Mas, dentro dessa perspectiva de que existem mais tratamentos, existem mais medicamentos, existem mais possibilidades de diagnóstico, você acaba aumentando, né, a faixa etária da população e tornando, né, essa população mais idosa, gerando, então, problemas que vão ser mais relacionados com adultos e idosos, e não com as crianças, como nós tínhamos em momentos anteriores. Então, esse é o grande diferencial, né, das doenças crônicas transmissíveis, esse é o grande diferencial quando a gente chama, então, de transição epidemiológica, né, que aconteceu nesses últimos 70 anos. Então, as pessoas estão vivendo mais na zona urbana do que na zona rural. Por isso, a gente vai ter mais doenças de cunho do trabalho, relacionados ao trabalho, né? A gente vai ter também doenças mais voltadas à zona urbana, né, do que à zona rural. Então, picada de cobra, acidentes, né, estão muito mais relacionados, no caso de picada de cobra, à zona rural, que era uma dos agravos que aconteciam há 70 anos atrás, e hoje a gente está falando, por exemplo, de acidentes de trânsito, né, coisa que há 70 anos atrás era muito menor. Por quê? Porque você tinha, obviamente, uma urbanização muito menor do que nós temos hoje. Então, é óbvio, e aí a gente está chovendo no molhado, em dizer que com a mudança, né, cultural
e socioeconômica que aconteceu nos últimos 70 anos, nós tivemos também uma mudança no perfil epidemiológico, no perfil de doenças e agravos da nossa população. E essas doenças e agravos, elas vão estar muito mais relacionadas com um viver urbano, com um viver na zona urbana, do que um viver na zona rural, onde o estresse, onde a qualidade de vida é menor, onde a alimentação ela perde a sua qualidade, né? Onde a capacidade de se exercitar ou gerar algum tipo de atividade física ela é menor. Então, a urbanização ela trouxe alguns benefícios, que é a facilitação desse indivíduo na busca por tratamentos, por medicamentos, né? Por uma saúde, um tratamento médico mais rápido e efetivo. Ao mesmo tempo, ela traz o lado negativo, que é essa questão da urbanização. Você tem mais acidentes de trânsito, você tem mais violência, né? Você junta, né? Você promove uma aglomeração maior dentro de uma área mais restrita, você gera maior violência, você gera mais conflitos, né? Você tem, então, muitas pessoas que sofrem agravos relacionados à violência, ao trânsito, né? Portanto, à violência. Você tem aí também uma menor capacidade de promoção de exercício. Para você fazer exercício antes na zona rural era mais fácil, você andava a cavalo, você tinha atividades mais braçais e manuais. Aqui na zona urbana você tem mais atividades intelectuais, você fica mais tempo sentado, o seu deslocamento é feito de forma mais complexa, então você não pode mais fazer grande parte dessa movimentação a pé ou a cavalo, você tem que usar outros meios. Então, enfim, o óbvio olurante é que essa mudança de vida, essa mudança de hábito, vai gerar, então, uma mudança também nos aspectos epidemiológicos. Quando a gente fala aspectos epidemiológicos, perfil epidemiológico, a gente está falando de doenças e agravos, tá certo? Então, é muito mais comum hoje você ter, por exemplo, doença cardiovascular, coisa que você não tinha antes, onde as doenças mais que geravam maior mortalidade antes eram doenças contagiosas. Então, a pessoa pegava um parasita e morria. A pessoa pegava uma doença infecto-contagiosa, um sarampo, enfim, uma malária, uma dengue, ela morria mais facilmente, mais rapidamente. Hoje, você ainda morre, porém, você tem aí tratamentos, você tem um hospital, mesmo que a gente, no caso do Brasil, tenhamos as nossas dificuldades, mas essa concentração e essa mudança epidemiológica também faz parte da resposta dessa dificuldade, né? Você tem hoje uma entrada muito maior de indivíduos no Sistema Único de Saúde. E o SUS acaba, de alguma forma, não dando conta, né, de toda a demanda, apesar de ter uma boa oferta de serviço, mas não consegue ter uma resposta adequada para todas as demandas que são geradas pela nossa população, né? Então, é isso que a gente pode dizer, então, dessa mudança do perfil epidemiológico. A gente pode dizer, então, como a gente já falou em alguns momentos anteriores, que a transformação desse perfil epidemiológico gera, né, esses impactos em doenças e agravos não transmissíveis, que estão relacionados com alguns hábitos de vida, principalmente hábitos alimentares, mas também de hábitos relacionados à qualidade de vida. A qualidade de vida, hoje, é tida como menor do que nós tínhamos antes. Então, apesar de termos uma melhor atenção em saúde, um tratamento mais fácil e eficiente de algumas enfermidades, ter mais acesso a medicamentos, enfim, a assistência médica, nós temos hoje uma piora na qualidade de vida, utilizando como conceito todos os aspectos da forma mais ampla possível, né? Apesar de, economicamente falando, talvez nós estejamos melhores, ganhando mais, mas nós gastamos mais também. Vivemos em casas com, muitas vezes, água potável, com esgotamento sanitário, mas, em compensação, são menores
e mais estressantes no nosso dia, temos uma dificuldade de locomoção, temos mais estresse do que tínhamos antes, temos uma alimentação de pior qualidade. Hoje a nossa alimentação ela é muito fundada, isso eu digo, a maior parte da população, nos ultraprocessados, na indústria de alimentos, na praticidade que esse alimento pode gerar. Nós não temos tempo para ter uma maior relação com pessoas próximas, parentes. O mundo perdeu um pouco da sua qualidade de vida, apesar de todos os pesares, né? Apesar da tecnologia, apesar do aumento do ganho econômico, tudo isso que nós vimos no slide anterior, nós sabemos que é uma parte desse processo, mas que existem outros que foram prejudicados. Então, hoje a nossa alimentação é muito pior do que era antes, né? Nós temos, então, um consumo excessivo no mundo inteiro de ultraprocessados. A indústria de alimentos hoje ela faz parte da nossa vida. É bem provável que em algum momento do seu dia hoje você consuma algum tipo de alimento ultraprocessado. Por mais atenção que você tenha a uma alimentação saudável, imagina se não tiver, aí você basicamente vai ter ultraprocessados como opção para a sua alimentação. Isso é gerado porque a indústria de alimentos conseguiu produzir produtos de baixo valor, que tem um estímulo muito grande sensorial, em termos de sabor e aroma, e visual também, e que, para que tudo isso acontecesse, é necessário, então, que você tenha uma menor qualidade dos nutrientes ali colocados, né? Então, são alimentos que sofrem muitos processos durante a sua elaboração, e aí a gente está falando de manuseio mesmo. Como ele sofre muito manuseio, ele tem que ter conservantes, e para que ele seja acessível, ele não pode ter muitos ingredientes, e para que eles tenham um apego mais comercial, ele tem que ter ali uma alta concentração de substâncias que vão gerar maior palatabilidade a esse alimento, que é o caso da gordura, dos açúcares simples, do carboidrato, né? Então, esses macronutrientes, quando em excesso, podem gerar problemas muito sérios, né? Vieram juntos, exatamente, Sandra. A gente sabe disso, né? Talvez a gente não precisasse nem da aula de educação alimentar e nutricional para que a gente pudesse perceber isso. A facilidade do mundo que nós temos gerou uma série de doenças e agravos, né? Então, hoje você fica muito mais sentado, principalmente na pandemia, né? A gente está assistindo aqui uma aula, praticamente quase todos sentados ou deitados, coisa que a gente fazia até ano passado de forma diferenciada. A gente tinha que ir até a universidade, a gente ficava numa posição sentado também, não vocês, né? O professor em pé. Então, todo esse processo tecnológico, ele gera uma facilidade, porque hoje é muito mais fácil você ter acesso a essa informação. Se você não fosse à aula, você teria que perguntar para as pessoas que estão ali o que aconteceu e ver o slide do professor lá no sistema e tentar entender um pouco do que ele falou nos slides que você não viu, a apresentação. Hoje é muito mais fácil, você tem toda uma facilidade, mas você tem uma diminuição do que a gente chama, então, de forma geral, da qualidade de vida, no sentido de ter a possibilidade de estar muito mais suscetível a doenças, as DANs, né? As doenças e agravos não transmissíveis. E isso acontece em tudo na nossa vida, né? Então, quando a gente deixou de ir a pé para fazer uma série de coisas e começou a utilizar o automóvel, a bicicleta, a moto, isso trouxe para a gente uma facilidade de ganho de tempo, mas também trouxe ali um lado negativo, que são as DANs, né? E por aí vai. A gente vai colocar inúmeras outras possibilidades. Quando a gente fala especificamente daquilo que nos interessa nesse exato momento, que é a alimentação, a gente não pode perder tempo. A gente não dá mais para descascar tudo, colocar para cozinhar, esperar cozinhar, depois arrumar a mesa.
comer, né? Saboreando o alimento, conversando com as pessoas que fazem parte da nossa vida, porque, na verdade, a alimentação é um ato de convivência. Grande parte da população brasileira fica mais tempo na cozinha do que em outros ambientes. É óbvio que o quarto é o grande, vamos dizer assim, local de permanência, devido a pessoa dormir ali. Mas fora o quarto, o local de maior convivência é a cozinha, no nosso país, né? Porque a gente tem essa característica do alimento estar sempre perto da convivência, da conversa, né? A pessoa chama para tomar um café na cozinha, isso mostra a intimidade que você tem com a pessoa. A gente, nos momentos felizes a gente come, nos momentos tristes a gente come, né? A gente comemora com o alimento. Então, o alimento ele está sempre próximo dessa questão da afetividade do contato. E a tecnologia talvez tire um pouco disso, né? Ela afaste a gente do contato com outro ser humano de forma presencial, tá certo? A gente aumenta o contato, agora a gente está tendo aí contato com várias pessoas, mas todas de forma virtual. Esse contato mais presencial, mais analógico, vamos dizer assim, ele favorece uma série de fatores. Você precisa ter tempo para conversar, você precisa, muitas vezes conversando, você vai preparando o alimento. Então, muita coisa se perdeu por esse processo tecnológico. E, dentre eles, muito se perdeu da saúde na alimentação. Hoje nós utilizamos shakes, suplementos. Por quê? Porque a gente não consegue se alimentar bem. Então, a indústria traz para a gente, olha, toma essa pílula aqui que tem todas as vitaminas que você precisa. E aí você não precisa comer mais frutas, você não precisa mais comer verduras, você não precisa mais ter uma alimentação adequada, porque a indústria já possibilita isso para você. Você tem aqui um shake de proteínas, carboidratos, lipídios, tal, uma quantidade adequada para você, para o seu peso, para a sua altura, para as suas demandas e tal. Então, a gente está substituindo o alimento da forma tradicional, né, por um alimento mais industrializado. Tá, e aí? A gente está ganhando em termos de praticidade, em termos de tempo, mas em compensação a gente está perdendo em termos de qualidade de vida, no sentido mais básico da palavra qualidade de vida, em termos de saúde mesmo, né? Porque são poucas as pessoas que conseguem ter uma alimentação industrializada adequada às suas demandas nutricionais. É mais comum e normal a pessoa usar como base uma alimentação industrializada, mas focada, né, no baixo custo, na maior aceitabilidade dessa refeição e na praticidade, na velocidade de preparo. Essa é a nossa função, né? Trabalhar isso, né? É isso que a gente vai chegar no final, quer dizer, como é que a gente consegue reverter essa situação? Como é que a gente consegue chegar à população e falar o seguinte, olha, você pode ter praticidade, você pode ter um maior acesso ao alimento, mas ele não precisa ser necessariamente ultraprocessado. Você tem vários alimentos que podem ser consumidos in natura, que são altamente saudáveis, como castanhas, frutas, que são de fácil consumo, né, e que tem um valor nutricional muito interessante. A gente não precisa fazer aquelas preparações super complicadas, onde você precisava de uma empregada doméstica para fazer aquilo, porque você não tinha tempo, nem possibilidade de fazer aquilo, nem capacidade manual ou prática para fazer aquilo. Você pode, hoje, com a internet, e a tecnologia nos ajuda muito também nesse sentido, você tem receitas super fáceis, né? Exatamente, dá para ser feliz comendo bem e de forma rápida, prática e tudo mais. Essa é a grande saída, essa é a grande... Não adianta brigar com a humanidade, não adianta tentar voltar a 70 anos atrás. A gente tem que, então, perceber que dentro de um novo ambiente a gente precisa de novas respostas, né? Tem muitas receitas práticas, né? Baratas e nutritivas e naturais que podem ser utilizadas sem problema algum. Né? A gente vai trabalhar um pouco também com isso, né? Como tornar o alimento industrializado ou como dar uma resposta prática
para esse alimento industrializado através de uma alimentação mais orgânica, que a gente chama assim, né, que é a valorização da cultura regional e também da alimentação natural. Exatamente. Então, quer dizer, o que a gente tem que perceber, né, turma, é que a praticidade está aí. Ninguém mais tem tanto tempo para ficar na cozinha cozinhando. A gente tem que ter alimentos que durem mais, que possam ser conservados e guardados por mais tempo, né? E a gente precisa também que esses alimentos sejam, em termos de sabor, em termos de capacidade de aceitação, né, de aceitabilidade, serem também bastante interessantes, porque senão a gente não vai conseguir ser minimamente competitivo com o que acontece na indústria de alimentos. É o que a gente está falando, né? O que a indústria de alimentos faz? Ela faz a promoção de alimentos de baixo custo, de maior praticidade. Você tirou da embalagem, você já come, né? E para que tudo isso tenha um sentido, esse alimento tem que ter uma alta aceitabilidade. O que é isso? Você tem que ter um alimento gostoso. E aí eles trabalham muito com a questão da gordura e do açúcar, né? Açúcar simples, dá maior sabor, quer dizer, a sacarose, né? O açúcar de cozinha. O sal dá muito sabor. E também a questão da gordura, também dá muita atração. Então, tudo isso é muito ruim, porque tudo isso gera as doenças e agravos não transmissíveis. Como é que a gente pode, através do nosso conhecimento teórico, através da nossa capacidade técnica, enquanto nutricionistas, ofertar isso de uma forma mais saudável? Então, nós temos castanhas, nós temos temperos, que não são o sódio, né, que podem, de alguma forma, modificar esse sabor e tornar esses produtos mais palatáveis. Nós temos produtos que podem ser in natura consumidos e muito de fácil consumo, né? Frutas, castanhas, que são de fácil, só abrir mesmo e consumir, tirar a casca e consumir. Então, essa é a nossa, exatamente, essa é a nossa função, para que esse envelhecimento, essa qualidade de vida, ela aconteça em todas as etapas da vida desse indivíduo, né? Para que a gente possa ter uma alimentação saudável, prática, acessível, barata, acessível e também palatável, né? Não adianta também fazer tudo isso e o cara comer ricota. Desculpa quem gosta de ricota, estou falando de forma, né, muito subjetiva, não ter gosto de nada. Você está comendo praticamente um isopor. Isso é uma visão do professor, tá? Não vamos brigar, não vamos entrar nesse contexto. Uma questão só de gosto, né? Então, é necessário que a gente também tenha uma alimentação mais diversificada, que possa atender a os vários tipos de gostos, sabores e preferências, né? Ficar só com uma coisa só e essa coisa também ser muito cara torna inviável, né, esse processo, tá bom? Então é mais ou menos isso que a gente discute nessa disciplina, gerar então alimentos que possam ser competitivos, né, ou possam gerar alguma competitividade com aquilo que nós já temos, que não é saudável e que gera então todas as doenças e agravos transmissíveis. Então, esses alimentos ultraprocessados, como a gente falou, que são aí a base da alimentação da população humana hoje, né, principalmente em países desenvolvidos e também em países subdesenvolvidos, são alimentos ricos em óleos, gorduras, né, gorduras trans, açúcar simples, sal, né, com alto grau de concentração de proteínas, que não observam realmente as necessidades e demandas metabólicas de cada indivíduo, né? Elas são construídas e geradas para tanto crianças quanto idosos, sem levar em consideração seu metabolismo, suas características nutricionais, né? Fora a alta concentração de conservantes, porque são altamente manipuláveis e precisam ser conservadas de forma em larga escala, por um grande tempo, né? Para que elas possam ser, então, adequadas para o consumo de uma população. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, é necessário que a gente possa gerar uma proposta de combate a tudo isso. Então, como é que a gente pode fazer? Como a gente pode construir, né, respostas
mais adequadas para tudo isso que a gente está vendo? Como é que a gente pode, de alguma forma, construir alimentos que sejam tão práticos, tão saudáveis, tão baratos e tão palatáveis quanto o que a indústria nos oferece? Tem como? Claro que tem. E a tecnologia nos ajuda nesse sentido. Então, a gente utilizar a tecnologia a nosso favor, né? Hoje nós temos vários equipamentos como micro-ondas, processadores, airfry, né? Milhões de equipamentos que podem gerar processamentos mais rápidos e que diminuam, né, o tempo de preparo dos alimentos. Mas é para alimentos saudáveis, não só para alimentos industrializados não saudáveis, né? Esse é o nosso grande desafio. E o que esses alimentos, né, industrializados, que hoje fazem parte da nossa base alimentar, impactaram na nossa população? Então, segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, segundo a FAO, né, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, e para o Fundo Mundial de Pesquisa de Câncer, o aumento, né, do valor energético dessas preparações, quer dizer, o alto valor energético dessas preparações e o uso excessivo de macronutrientes nesses alimentos e de sal e açúcar simples promove, então, uma maior suscetibilidade a quem consome esses alimentos de apresentar doenças crônicas não transmissíveis ou as doenças e agravos não transmissíveis, né? Isso é fácil da gente perceber. Se a gente pegar, por exemplo, esse gráfico, a gente vai perceber o seguinte, que hoje a maior parte das doenças que geram mortalidade na população mundial estão relacionadas com as doenças cardiovasculares. A gente está falando de hipertensão arterial, a gente está falando de agravos como a hipertensão arterial, a gente está falando de doenças como o AVC, a insuficiência cardíacas, a gente está falando de várias doenças, né, do sistema circulatório que vão ocasionar aí a maior quantidade de morte na nossa população. Depois são as neoplasias, né, 28,20%, enquanto que as doenças cardiovasculares 32%. 28% dessas doenças são relacionadas a neoplasias e a gente sabe que alguns alimentos podem gerar neoplasias e algumas substâncias também conservantes podem gerar neoplasias, né, câncer, principalmente no trato gastrointestinal. Mas temos também doenças endócrinas, câncer do sistema endócrino, de órgãos anexos, que também podem estar relacionados com os alimentos. E 28,8% das mortes no mundo inteiro estão relacionadas ali com outras doenças crônicas, aí mais voltadas à parte respiratória. 5% mais ou menos com diabetes, que é muita coisa, né? E outras doenças relacionadas, né? E outras formas de acidente, enfim, de outras causas de doenças. Então, veja que em torno aí de quase 40% das mortes que acontecem no mundo todo estão relacionadas de alguma forma com a alimentação, com uma alimentação inadequada, com fatores modificáveis que poderiam gerar algum tipo de prevenção para essas doenças e diminuir a mortalidade desses agravos e doenças. Bem, esse gráfico, para mim, ele é bastante interessante, então ele mostra essa transição epidemiológica, né? Ele mostra que lá em 1930, quer dizer, na década de 30 do século passado, nós tínhamos quase 50% da nossa população morria de doenças infecto-contagiosas, morriam de vírus, de parasitas, de bactérias, né? Hoje, menos de 5% da nossa população morre dessas mesmas doenças, tá? Então, com o aparecimento das vacinas, principalmente, né, dos antibióticos, e esses antibióticos sendo mais acessíveis à população de uma forma geral, nós tivemos, então, essa retração dessas doenças e o aumento considerável, por exemplo, de doenças do aparelho circulatório, de neoplasias, né, de doenças urbanas, né, doenças contemporâneas, né, do hábito de vida mais urbanizado, mais moderno, né? Então é fácil a gente perceber isso nesse gráfico, né? Gastos totais com doenças crônicas não transmissíveis
no Brasil em torno de 7,5 bilhões. Então, a gente gasta muito, né, com as doenças, com as DANTs, né, com as doenças antigas, doenças crônicas não transmissíveis. Em torno de 70% dos gastos em ambulatório e hospitais do SUS estão relacionados com esse tipo de enfermidade, com as DANTs, ou antigas doenças crônicas não transmissíveis. Diabetes, hipertensão, obesidade, doenças cardiovasculares. Então, vejo que 70% daquilo que a gente gasta no SUS estão relacionados com as doenças crônicas não transmissíveis, com as DANTs, né, com as doenças e agravos não transmissíveis. E quais são elas? A gente pode colocar aqui as 4 principais, né? São a hipertensão arterial, que está muito mais relacionada com agravo, o acidente vascular cerebral, que é uma doença, né, uma enfermidade, a diabetes, que está relacionado tanto com agravo quanto com enfermidade, e obesidade, que é um agravo também, pode estar relacionado também com algumas enfermidades. Então, essas 4 DANTs, né, ou antigas doenças crônicas não transmissíveis, elas respondem basicamente aí por 70% dos recursos que são disponibilizados para a parte ambulatorial e hospitalar do SUS. Então, veja quanto o Brasil gasta para prevenir e tratar esse tipo de doenças e agravos, né? O quanto as pessoas modificam a sua vida, tanto profissional quanto pessoal, para que elas possam ser tratadas ou possam prevenir o aparecimento dessas doenças ou agravos, né? Então, isso é muito importante. E o profissional nutricionista está dentro desse processo, não só na parte de tratamento e monitoramento, mas também e principalmente na parte de prevenção, né? Todas essas enfermidades, de alguma forma, estão relacionadas com o hábito de vida desse indivíduo e com o ambiente onde esse indivíduo está inserido. Então, nada mais importante do que a gente poder gerar aquilo que pode ser modificado como uma qualidade e um ponto positivo para o não aparecimento dessas enfermidades e agravos. Por exemplo, começando a falar sobre elas 4, a hipertensão arterial é aquela que a gente tem maior quantidade de indivíduos nessa condição, nesse agravo no mundo inteiro e no Brasil também, né? É uma doença caracterizada pelo aumento da pressão arterial, né, nos vasos sanguíneos, claro. Ela está relacionada com fatores modificáveis e não modificáveis. Existe uma quantidade de indivíduos que têm geneticamente essa predisposição, mas grande parte desses indivíduos apresentam esse agravo justamente pelos seus hábitos de vida, não só alimentares, mas de vida de forma geral. Estresse, falta de exercício, alimentação inadequada e outros fatores que vão gerar esse aumento da pressão arterial. É o principal fator de risco de algumas enfermidades muito graves e que vão gerar alta taxa de mortalidade, como o acidente vascular cerebral, infarto, aneurismas e insuficiência renal e cardíaca, tá certo? Então, a gente chama a hipertensão arterial como um agravo, quer dizer, ela é uma tida também como uma enfermidade, mas ela seria classificada melhor como um agravo. A pessoa, teoricamente, não morreria desse agravo, mas ela é fator primordial e, muitas vezes, fundamental para o agravamento de outras enfermidades e outras doenças, tá certo? Então, esse é o grande cuidado, a gente tem que ter um cuidado especial. E a quantidade de indivíduos nessa situação é muito grande no Brasil e no mundo inteiro, tá? Então, a gente vai ver isso um pouquinho nessa nossa conversa. Então, é provável que as causas relacionadas sejam causas genéticas e também não modificáveis e não modificáveis. Genéticas e causas modificáveis. Como, por exemplo, a obesidade, é um fator de risco para esse agravo, o sedentarismo, o estresse, tabagismo, uma má alimentação. Todos esses fatores são fatores que podem agravar essa situação, já que a pessoa já tem a predisposição para isso, ou quando a pessoa não tem predisposição, elas podem ser os principais fatores
para o aparecimento desses agravos, né? Dessa sintomatologia. E aí esse é o grande problema. Se a gente pega, por exemplo, dados da década passada, né, que são dados que a gente tem já mais consolidados, a gente vai ver que quase 35% da população mundial apresentam esse agravo, possuem a pressão acima daquilo que é estabelecido como normal, tá certo? Onde os homens parecem ter maior incidência do que as mulheres. Então, homens em torno de 37% e mulheres em torno de 32% das mulheres apresentam hipertensão arterial e 37% dos homens apresentam hipertensão arterial. Isso quer dizer que existe uma população gigantesca de indivíduos nessa situação e não é para menos que as doenças cardiovasculares sejam aquelas que apresentam a maior taxa de mortalidade no mundo inteiro, justamente porque o principal fator de risco é a hipertensão arterial. A gente pode perceber que um dos fatores de risco para a diabetes é a idade, né? Então, indivíduos até 29 anos têm uma baixa incidência de hipertensão arterial, isso vai aumentando, chegando até a 70 anos ou mais, onde você tem uma maior incidência de indivíduos com hipertensão arterial. Então, a idade, né, é um fator de risco para aumentar o quadro de hipertensão ou o aparecimento desse agravo. Nesse sentido, o que nós vamos ter, então, é o aparecimento, por exemplo, do acidente vascular cerebral, o AVC, né, que é um dos principais problemas na vida urbana e cotidiana, sendo a principal taxa de morte na nossa população, ou de invalidez, né, onde você tem uma série de fatores que podem gerar essa enfermidade. Dentre eles, a hipertensão arterial é um fator de risco para aumentar a incidência dessa enfermidade. Um dos grandes problemas é que ela é a principal causa de morte no mundo como um todo e também é uma das principais causas de incapacidade da população e de internação no mundo todo. Então, se gasta muito dinheiro para a prevenção e tratamento desse tipo de enfermidade, desse tipo de dano, tá certo? E quando a pessoa apresenta esse quadro, é sempre um quadro muito grave e essa pessoa precisa de atendimentos, principalmente em nível terciário, que é UTI, né, e tratamentos intensivos, que são aí os tratamentos mais caros, né, que o sistema de saúde pode gerar, tanto público quanto privado. Então, a hipertensão é um dos fatores de risco, um dos principais fatores de risco para a doença do acidente vascular cerebral. O tabagismo também, pela quantidade de toxinas que você tem no cigarro, que vão gerar uma insuficiência também de taxa respiratória, enfim, vão gerar uma série de cofatores que vão aumentar a incidência, né, e prevalência de AVC no mundo inteiro, justamente diminuindo a qualidade, né, da flexibilidade dessas artérias que vão irrigar o cérebro. A diabetes também, né, é outro fator bastante ligado às doenças crônicas não transmissíveis, e no caso do AVC, bastante relacionado. Doenças cardíacas, normalmente hereditárias, né, relacionadas ou hereditárias ou não, relacionadas com o sistema circulatório, né, podem ser hereditárias ou não, tá certo? O excesso de peso e o sedentarismo também estão relacionados com isso. Quanto mais pesado você estiver em relação ao seu normal e menos exercício você fizer, maior risco você tem para o AVC. As dislipidemias, né, que são o tratamento e o controle inadequado das taxas de gordura no sangue, principalmente o colesterol, o mau colesterol, obviamente, o LDL e o VLDL, e a idade também, como a gente viu, ela é um fator de risco. Quanto mais velho a pessoa tiver, mais chance ela tem de apresentar o AVC. Então, a gente pode dizer, de forma muito simples, que o exercício regular, uma boa alimentação,
o monitoramento e tratamento do colesterol alto, controle da diabetes, o parar de fumar e o controle da pressão arterial são fatores de monitoramento que são bastante eficientes na prevenção, principalmente na prevenção, né, do AVC. Então, são cuidados que devem ser tomados, estão relacionados com a qualidade de vida desse indivíduo. E podem, né, ser trabalhados e são modificáveis, né, e a gente pode, de alguma forma, trabalhar com essa população. Pois é, exatamente. Então, Sandra, você percebe que esse indivíduo jovem, né, relativamente jovem, ele apresenta esse quadro por multifatores. A gente pode estar falando desde fatores hereditários não modificáveis até fatores modificáveis, relacionados à qualidade de vida desse indivíduo, que pode estar relacionado com tabagismo, com sedentarismo, com estresse elevado, enfim, com tudo isso que a gente de alguma forma já sabe, mas que muitas vezes é difícil de promover algum tipo de prevenção efetiva, né? É muito complicado. Vamos ver aqui, puxei aqui para ver o chat. Muita Coca-Cola, muitos hábitos não saudáveis, né? Isso leva mesmo o indivíduo a apresentar isso. Muitas vezes o que a gente tem não é a morte desse indivíduo, mas esse indivíduo fica, vamos dizer assim, incapacitado de resolver, de promover uma maior qualidade de vida, né? De estabelecer para a sua vida uma melhor qualidade de vida. Às vezes não, às vezes sim. Incapacita esse indivíduo ao trabalho, incapacita esse indivíduo para a promoção de atividades físicas, torna esse indivíduo dependente de tratamentos, de medicamentos, promovendo talvez uma menor qualidade de vida desse indivíduo. Talvez, tá certo? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter para que não se instale essa situação e aí já não tem mais o que fazer, né? Se a gente for ver, por exemplo, e aí é perfeito o exemplo que você deu, de insuficiência cardíaca e AVC, a gente vai perceber que indivíduos até 14 anos, o grau é mínimo, né? Aumenta ali em torno de 35 a 39, mas mesmo assim ainda é uma parcela pequena da população. Mas quando a gente chega a 50, 45, 50, 55 anos, você tem ali o pico de possibilidade desse indivíduo infartar ou de sofrer algum tipo de doença cardiovascular, né? Então a gente percebe que o infarto, né, em indivíduos relativamente jovens, ali 50, 55, é muito grande, né? Vamos dizer assim, é o maior fator de risco, idade nesse sentido, a faixa etária entre 45 a 60 anos, e que após essa faixa etária você tem uma diminuição, voltando a índices como, por exemplo, de 35 a 39 anos. Então, indivíduos de meia idade são mais suscetíveis a terem AVC e infarto do que idosos, por exemplo, né? Então, esse é um fator que a gente tem que levar bastante em consideração. Conhecendo a faixa etária, é importante que a gente possa fazer um trabalho mais efetivo, mais eficiente. E aí também tem uma coisa interessante. Se a gente falar, por exemplo, em termos de AVC, os homens sempre foram aqueles indivíduos que apresentavam maior suscetibilidade, mas as mulheres também agora começam a apresentar também, naquela mesma faixa etária. Ou um pouco a mais, uma faixa etária um pouco mais velha, tá? Isso acontece pela diminuição dos hormônios, né? Principalmente o estrógeno, que é um fator de proteção da mulher. Como a mulher está vivendo mais, ela está sendo menos protegida, né? Isso, Helena. Exatamente, quer dizer, uma conhecida, uma mulher, né, 49 anos, foi a óbito devido a infarto. Isso. Sandra tem 40 anos, Sandra. Isso, legal, mudou totalmente seus hábitos. Por quê, Sandra? Daqui mais um pouco, né? Não agora, mas mais para frente, você pode entrar num processo onde você vai ter a diminuição de um grande fator de proteção das mulheres, que é o estrógeno, né? E aí, esse fator de proteção e as mulheres vivendo mais, você tem o que a gente está vendo aqui no nosso gráfico. Um aumento da concentração de mulheres com doenças cardiovasculares e AVC, né?
Não, não está descendo a ladeira, não. Você está no melhor momento da sua vida, você vai ver. Mas em termos de saúde e doenças cardiovasculares, você realmente não está num momento muito bom. Mas prevenindo e trabalhando isso, você vai ver que é fundamental e que vai ser importante para a prevenção dessas doenças. E é o que a gente fala para a população como um todo, né? As mulheres estão vivendo mais, elas têm uma maior expectativa de vida e, portanto, devem também serem aconselhadas e trabalhadas nesse sentido, porque depois da menopausa elas têm condições ou até um pouco a mais do que os homens em apresentarem esse tipo de problema, né? E os homens diminuem em termos de prevalência e incidência justamente pelo aumento da perspectiva de vida das mulheres. Os homens continuam tendo muito infarto, mas as mulheres estão aumentando. Então, o viés é de crescimento. Ok, deixa eu ver aqui algum comentário. Depois que a gente nasce, a primeira vez que a gente respira, a gente já está envelhecendo, né? O envelhecimento celular acontece pela presença do oxigênio e por outros fatores, né? Então, viver a vida, né? Da melhor forma possível, com certeza. Então, vamos falar agora um pouquinho da diabetes, né? E a gente finaliza, se não me engano, a nossa conversa. Não, depois a gente vai falar da obesidade. Que é uma doença causada pela insuficiência, né, da produção de insulina ou pela má absorção dessa insulina. Normalmente por uma maior intolerância, né, maior incapacidade de absorção das células pela insulina. Da absorção das células pela glicose, né? Então, a insulina é um sinalizador que faz com que a glicose seja absorvida pelas células e possa ser utilizada como a principal fonte de energia em alguns casos. Quando não é feita essa absorção, essa glicose fica concentrada, né, na circulação sanguínea, promovendo uma série de deteriorações e problemas e agravos que vão ser relacionados aí com a diabetes. Então, desde complicações no coração, entupimento de artérias e veias, até problemas oculares, né, relacionados com a capilarização das artérias e a chegada de suprimento de sangue no tecido ocular, devido ao calibre desses capilares, né? E também rins, né, que faz a sobrecarga no sistema renal. Então, são fatores múltiplos que vão gerar agravos muito diferenciados de indivíduo para indivíduo, mas que o processo de prevenção e tratamento é sempre o mesmo. Pela Sociedade Brasileira de Diabetes, nós temos hoje 13 milhões de pessoas vivendo com essa doença. Isso representa mais ou menos em torno de 7% da população nacional, é muita coisa. Se a gente lembrar que normalmente esses indivíduos estão também com outras comorbidades, a gente vai perceber que uma grande parcela da nossa população está em risco de apresentar diabetes, e o crescimento dessa doença, a gente vai ver, ela é exponencial, tanto na população adulta, mas principalmente na população infantil do nosso país, né? Então, a gente pode dizer que, por exemplo, nas Américas, nós tínhamos, né, em 2000, uma quantidade de 33 milhões de indivíduos, hoje nós temos 65. Nós tivemos um aumento de 2000 e com uma perspectiva de 2030 de 100% de aumento de diabetes na América. Na África também, 100% de aumento. Em países da Europa, em torno de 44% de aumento, né, de 2000 até 2030, portanto, nos próximos 9 anos, né, 180% na Ásia, né, na região ali no Oriente Médio, né, e 130% na Ásia e na Oceania, né? Então, quer dizer, é uma doença que de 2000 até 2030 nós vamos ter um aumento quase que em todas as regiões do mundo de mais de 100%.
Então, isso é muito preocupante, né? Muito, até porque muitas pessoas não sabem que são diabéticas, né? Hoje nós temos uma grande parcela da população que tem diabetes, mas não sabe. Então, a gente percebe, olha lá, em 95 nós tínhamos 35 milhões de pessoas com diabetes, em 2005 240 milhões, tivemos um salto aí de quase 100%, e é bem provável que em 2030, daqui a 9 anos, nós tenhamos aí 366 milhões de indivíduos com diabetes, é bem provável que seja maior, tá? Então, veja, isso, no caso do Brasil também, a perspectiva é de aumento bastante bem considerável, tá? Como eu falei, atingindo principalmente as populações mais jovens. No Brasil, em 2014, nós tínhamos 11 milhões de indivíduos, né? E agora, em 2035, né, daqui aí a mais ou menos 14 anos, nós teremos, então, 20 milhões, quase 20 milhões de indivíduos, quer dizer, 10% da nossa população, aí depende também de quanto vai ser a nossa população naquela época, mais 20 milhões de indivíduos nessa situação, né? Isso acontece pelo crescimento e maior expectativa de vida da nossa população, maior urbanização e tudo aquilo que a gente falou, né? Aumento progressivo e prevalente de obesidade e sedentarismo na nossa população. E é fácil a gente ver que dentro da enfermidade nós temos dois tipos, a tipo 1 e a tipo 2, sendo que a tipo 1 é genética, a pessoa já nasce com ela. E a tipo 2, ela adquire com os maus hábitos alimentares ou com o mau hábito de vida ou, enfim, as condições de vida desse indivíduo. Em 1994, nós tínhamos, então, em termos de milhões de indivíduos, 11 milhões,5 tipo 1 e 98,8 milhões de indivíduos do tipo 2. Isso foi crescendo, hoje nós já temos mais do que o dobro, quase chegando ao triplo dessa população, com um aumento considerável e exponencial de década a década, né? Esse é o grande problema. E por último, então, quer dizer, a obesidade, a diabetes é um problema no mundo inteiro, é uma pandemia, né? Como a hipertensão, como um acidente vascular cerebral. E no Brasil isso acontece de forma bastante, né, grave e observável. E o grande problema é que a alimentação e as condições de vida que nós temos em termos de sedentarismo e hábitos alimentares inadequados é que geram um aumento, né, exponencial dessas taxas, desses agravos de enfermidades. A obesidade, que é um fator que é uma enfermidade multifatorial, ela está calcada em todos esses agravos que nós falamos antes de enfermidades anteriores. Ela é fator de risco para todos aqueles outros agravos que a gente viu em doenças, e ela é também uma pandemia, né, não só em países desenvolvidos, mas também em países subdesenvolvidos. Esse é o grande problema. Ela é causada basicamente por uma má alimentação, né, por hábitos de elaboração e realização de alimentações de forma inadequada, momentos inadequados, em quantidade inadequada. Está sempre relacionado, então, com uma alta concentração, né, de ingredientes ou uma possibilidade de observação de uma alimentação baseada em ingredientes com alto valor calórico, né? E que ela, diferentemente do quadro da fome, que nós vimos na aula anterior, ela faz o contrário exatamente, né? Então, os países onde a gente tem menor desenvolvimento e maior índice de fome são aqueles que vão apresentar menor quadro de obesidade. E o contrário é verdadeiro, né? Então, parece aquele quadro que nós tiramos da fome invertido, né? Então, países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, a própria Europa apresentam um alto índice de obesidade, né? Países como a África e a América do Sul vão apresentar taxas menores de obesidade. Então, a gente pode juntar esses dois e a gente vai ver que é perfeitamente igual a fome e a obesidade, né? As doenças carenciais e a obesidade são inversamente proporcionais. No caso do Brasil, nós temos problemas muito sérios, né?
torno de quase 57% da nossa população acima de 18 anos tem sobrepeso, né? E em torno de 21% da nossa população acima de 18 anos apresenta algum quadro de obesidade, né? 31% das causas de morte relacionadas às doenças cardiovasculares estão relacionadas com a obesidade, né? Então, esse é o nosso grande problema. A nossa população está cada vez mais obesa, cada vez mais fora do peso, e isso vai causar um maior gasto nos investimentos de saúde, isso vai causar uma maior incapacidade desses indivíduos e uma menor qualidade de vida dessa população. Que mesmo que hoje tenha uma maior sobrevida e tenha uma maior expectativa de vida, mas em termos de qualidade é muito menor, né? Então não adianta você estender a vida do indivíduo e aumentar o prazo de vida desse indivíduo se a qualidade de vida desse indivíduo é cada vez menor. Então ele vive mais, mas em pior qualidade, com maior dificuldade de acesso aos tratamentos mais adequados, com uma perda de qualidade fisiológica e uma perda de qualidade de vida mesmo, de acessibilidade, enfim, de fatores que estão relacionados com essas DANTs que, apesar de a gente conseguir prolongar mais a vida desses indivíduos, elas apresentam, sim, cada vez de forma maior nessa população. Falando um pouquinho de crianças, né, a gente vai ver, por exemplo, que meninos sobrepeso vão ser as maiores taxas. Então, um menino, uma criança do sexo masculino, ela está muito mais propensa a apresentar um quadro de sobrepeso e obesidade em relação ao sexo feminino. A gente vai perceber que tanto o sobrepeso quanto a obesidade em crianças, elas apresentam valores muito maiores do que nos adultos, né? Então, a gente pode ver, por exemplo, no Centro-Oeste, você tem uma chance grande e no Sudeste, né, de em torno de 35% da população de crianças, né, apresentarem quadros de obesidade, que é muito maior do que a população adulta. Então, esse é o grande problema, né? Principalmente em regiões como Centro-Oeste, Sudeste e Sul, nós temos uma incidência e prevalência de obesidade em crianças muito maior do que adultos, e esse viés é cada vez de alta, né? Então, a gente não tem uma possibilidade de diminuição, e sim uma possibilidade de aumento desse quadro, o que é muito ruim, né? E que leva a essa população a estar mais suscetível ao aparecimento de outras enfermidades, justamente porque a obesidade é um fator de risco para as demais DANTs, né, como a gente já falou. Um outro fator também importante, e a gente tem que levar em consideração quando a gente fala em adultos, né, é que homens vão apresentar uma maior prevalência e incidência, né, de obesidade e sobrepeso, principalmente em idades ali em torno de 40 a 50 anos, e as mulheres vão apresentar um maior quadro após os 40 anos. Né? Isso também está relacionado com as alterações hormonais. Então, hoje, a nossa população, nós temos, adulta, um aumento da concentração de mulheres obesas, tá certo? Justamente porque essas mulheres estão vivendo mais, e por elas apresentarem uma idade superior a 40 anos, elas estão mais suscetíveis a apresentar obesidade. E os homens, em uma faixa entre 40 a 50 anos, eles estão mais suscetíveis a apresentarem obesidade. Então, é mais comum e é provável que a gente veja mais mulheres obesas do que homens, justamente porque nós vamos ter mais tempo de possibilidade de crescimento do sobrepeso e da obesidade em relação a mulheres do que os homens. E aí, se a gente pensar que numa idade avançada a mulher está muito mais suscetível às doenças crônicas não transmissíveis do que em idades mais jovens, que as complicações dessas enfermidades elas são maiores com o passar do tempo, a gente pode dizer que esse quadro é um quadro que leva a uma perda de qualidade de vida bastante considerável, né? Então, esse indivíduo vai apresentar hipertensão, diabetes, maior suscetibilidade nessas faixas etárias mais, né, de maior
longitude, e que o impacto dessas doenças serão muito maiores em indivíduos idosos. Então, quando a gente tem um aumento da concentração de idosos, a gente vai ter também um aumento da concentração das dentes, né? E no caso das mulheres, isso é mais observável do que nos homens, devido à diferença hormonal, devido a essa instabilidade hormonal que vai acontecer após os 50 anos para frente, no caso das mulheres. Então, aí vem aquela última pergunta, né? Qual o papel do educador nutricional nesse contexto? Como é que a gente pode, enquanto educador nutricional, atuar de forma efetiva e eficiente nesse processo? Como é que a gente pode fazer a diferença na vida da população, na vida dos indivíduos, né? Então, o professor colocou aqui algumas, mas a gente pode falar várias. Uma é a mudança do hábito de vida mesmo, né? Então, mudar a alimentação, trazer para esse indivíduo a necessidade dele meditar, né? Diminuir o seu estresse, entender nesse indivíduo como é que ele pode se organizar melhor financeiramente, emocionalmente, para que ele tenha uma melhor qualidade de vida no sentido mais amplo da palavra qualidade de vida. Isso também faz parte da educação nutricional, por incrível que pareça, já que as dentes são influenciadas também por esse processo de estresse, de perda de qualidade de vida, né? Mas o que a gente pode atuar de forma mais efetiva é na alimentação e no sedentarismo. Valorização da cultura alimentar local, então a gente volta àquela questão de como é que a gente pode produzir receitas de fácil elaboração, de fácil acesso, financeiramente falando, e de praticidade, né? Que possa, de alguma forma, a pessoa se alimentar a qualquer momento, e com qualidade e com alto valor nutricional, né? Então, uma das possibilidades é a gente trabalhar com alimentos mais regionais, frutos e alguns tipos de alimentos que são processados e que garantem assim, a sua maior longevidade, né? A sua maior conservação. A gente vê muitos chips, né? Então, a pessoa faz chips de vários tipos de alimentos. Esses chips, por terem baixa concentração de água, podem ser levados a qualquer local e podem ser conservados por mais tempo. Então, essas são formas, e são baratos, não são tão caros. É uma forma da pessoa propor novas oportunidades, né, que sejam compatíveis com aquilo que o mercado está oferecendo, que são os alimentos ultraprocessados. E o estímulo à alimentação mais orgânica, não no sentido de orgânico no sentido de não ter agrotóxico, mas orgânico no sentido mais amplo da palavra, que a pessoa consuma, descasque mais, desembale menos, que a gente coma mais produtos in natura e naturais e orgânicos do que industrializados. Acho que esse é o grande desafio da nossa população, dos educadores nutricionais. É como trazer para essa população alimentos baratos, saudáveis, saborosos, de fácil e praticidade, fácil conservação, para, de alguma forma, gerar essa oposição ou essa opção em relação aos alimentos industrializados. Eu acho que esse é um grande desafio do educador nutricional, quando a gente fala de populações e quando a gente fala de saúde, né? Quando a gente fala de busca pela saúde. Beleza, moçada? Tranquilo? Tudo jóia com vocês? Críticas, sugestões? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa eu cancelar aqui para a gravação. Ela fecha, então, aquilo que o professor falou, né? Que é a parte de saúde coletiva, né? Da nossa disciplina. E a gente, então, na próxima aula, a gente vai fazer uma atividade, tá certo? Então, o professor vai passar para vocês uma atividade para ser realizada, para a gente poder ter a nossa primeira avaliação, atividade avaliativa, tá certo? Então, na próxima aula, o professor vai entrar aqui, vai explicar tudo direitinho e vai passar a tarefa para vocês. A gente vai se encontrar aqui, como hoje, a partir das 9 horas, tá bom? Tranquilo, tranquilo. Nesse sentido, então, fica aqui